Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está de noite, quem está de dia, eu estou de tarde. E eu sou o Robson Papaléu e temos aqui, Eu sou Titi Vidal. nós somos os gêmeos desse podcast que começou agora, né? Nessa lua nova de Sagitário. Titi, obrigado pelo convite de fazer esse novo podcast. Estamos juntos, sempre juntos, certamente, né? Sempre juntos, Geminianos unidos, com muita coisa para falar, né? Agora, o pessoal que se segure para ouvir a gente, todo mundo gosta de ouvir, e a gente tem muita coisa para falar e compartilhar. Dois geminianos juntos aqui, assunto não falta. Tá certo. E a ideia nossa, quando nos unimos, né? Isso foi um tempo atrás, aí, faz muito tempo atrás. Sempre eu, com o Gui, que já vou apresentar já também, sempre foi a intenção de comentar sobre astrologia, mas explicar o que é astrologia, para que serve a astrologia, né? Essas coisas que tanto se fala hoje em dia no sentido de dizer o que de efeito é um astrólogo ou não, né? Então a ideia é sempre fazer, vai ser isso. Nas luas novas, uma vez por mês, juntar eu, Titi Vidal, os Gêmeos, e mais um convidado amigo para poder conversar sobre esses assuntos bem interessantes no nosso dia a dia. Titi, mais alguma colocação nesse nosso primeiro episódio? Acho que é isso, é reforçar que é mensal, que a gente sempre vai ter, assim, o nosso objetivo é mais ou menos o mesmo sempre, né? Compartilhar o que é astrologia, sempre de forma séria, sempre trazendo aqui até como as pessoas que nos ouvem possam diferenciar, né, quando elas estão ouvindo um astrólogo ou não, o que é de fato ou não astrologia, porque eu acho que a gente vai conseguir trazendo aqui em cada episódio tudo que a gente tem visto e ouvido e que nem sempre é tão legal assim, e a gente está aqui com esse objetivo de esclarecer, e por isso também, né, que a gente sempre vai chamar alguém aqui para bater papo com a gente, e a gente já começa aqui com tudo hoje, com um amigo do coração, né, colega aí de muitos e muitos anos de profissão, nosso querido Guilherme Salviano, que geminianamente aqui a gente convidou para esse bate-papo, a gente nem explicou direito o que que era, e ele aceitou e está aqui com a gente para conversar sobre o que que é astrologia, o que que não é astrologia, e vamos ver o que mais que surge desse bate-papo. É, mas amigo é para essas coisas, a gente chama eles em. Gui, muito obrigado por ter vindo esse nosso primeiro episódio. Vai ser uma honra ter você aqui no nosso primeiro podcast dos Gêmeos. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Robson. Obrigado, Titi. Eu agradeço, lisonjeado. Bater papo com geminiano sempre é algo que flui naturalmente, né? Como bom virginiano, a gente rebate as pautas geminianas colocadas com sintonia mercuriana, né? E meus parabéns também pela iniciativa, vindo de vocês que são referências e são também amigos do coração e também que eu tenho muito respeito, não só como amizade pessoa, mas na astrologia também. Acho que é sempre uma riqueza de conteúdo, de referencial para quem procura, seja a iniciante, seja quem já é do meio, o que se tem para falar de astrologia, né? Então, fico lisonjeado em participar e interagir com vocês. Ah, muito obrigado, viu? Bom, Agradeço bastante bem, muito da sua participação, sua colaboração, como sempre. Beijo grande para você. é importante, né, Robson, a gente só reforçar, assim, que esse papo que a gente está trazendo agora para o público, né, é um bate-papo que a gente costuma ter com uma certa frequência, a gente está sempre se encontrando para falar sobre isso, e a partir daí surgiu essa necessidade da gente compartilhar com mais gente, tanto com outros colegas astrólogos, para que se unam, né, nesse coro aí da gente poder falar cada vez mais para mais gente sobre o que é astrologia, como para as pessoas que se interessam de alguma maneira pelo assunto. Sempre desse modo. Inclusive, eu estava lembrando uma coisa, né? Hoje é dia 12 de outubro, né? Quando lançamos, de 2023 ainda, né? Esse Novembro, né? Então, podcast dos Gêmeos, né? E eu lembrei que estamos no final do ano. Guilherme Salvino, te pergunto, como todos os anos, qual o planeta rege 2024? Todo mundo pergunta isso, né? Então, todo mundo pergunta isso, qual seria o né? Já planeta? começou. É, Pois é, são as nossas lendas urbanas, né? Nossas lendas urbanas astrológicas, né? Que sempre é rotineira, né? A história do planeta regente, eu acho que é uma... Para o leigo em si, né? Que vai ouvir a gente, né? É, o planeta regente do ano não é uma coisa que exista de forma técnica, né? No sentido de comunicação, e é um referencial dos antigos caldeus, né, para o leigo que está assistindo a gente, porque que estuda astrologia também,
que consideravam antigamente os planetas como divindades, né? Como deuses. Então, criou-se um pouco essa associação conforme periodicamente uma regência alternando, especialmente entre os planetas os tradicionais, né? Tanto os luminares, Sol, Lua, como os planetas de Mercúrio até Saturno, visíveis a olho nu, né? Mas é muito mais nesse sentido simbólico antigo que os caldeus colocavam como divindade, né? Então, assim, a gente, do nosso papo, a gente sabe que não há planeta regente de ano, né? Eu costumo até fazer aquelas menções nas minhas redes sociais, assim, sempre que o Francisco Milani, da escolinha do professor Raimundo Pedro Pedreira, né, do Não Me Venha com Churumelas, que a gente né, faz uma pausa, né? Vamos simplificar para não dizermos que somos intransigentes, há sempre uma possibilidade de diálogo, que era uma frase que ele colocava quando ia rebater o professor Raimundo. Então, acho que é um pouco essa didática, né? Porque quem faz curso de astrologia ou quem estuda, né, é, percebe na escola, acho que na Gaia, esse entendimento, né? Mas tem muita gente que é autodidata e fica meio no vão das revistinhas, né? Principalmente dos conteúdos que antigamente as bancas de jornais gostavam de ter esse referencial, porque tudo tinha um regente, né? Tinha um número regente, um orixá regente, por que não vai ter um astro regente, né? Então, eu acredito que se deu muito daí também um pouco desse referencial de resgatar a ideia dos caldeus de encaixar um referencial de ano para o planeta, na astrologia, né? Mas esse é É um tema interessante que porque o Gui é tão virginiano assim, né? Que toda vez que alguém me pergunta de planeta regente hoje em dia, eu mando um texto do Gui que é super antigo, que todo ano eu vou lá pesquisar no Google e acho, sei lá, que é um texto que ele escreveu há 300 anos atrás, e mando, porque está explicado bem virginianamente. Mas é uma coisa importante, né? Pegando o gancho aqui, que a gente que trabalha para mídia, né? Que é o meu caso, eu já tive muitas vezes, hoje em dia menos, mas lá atrás, que a gente quase que era obrigado a dizer qual era o planeta regente, porque era meio que assim, ou você me dá um planeta regente, ou a tua matéria não é publicada sobre o ano que vem. Então, isso está mudando essa visão, mas eu acho que também tem muito da mídia nesse papel aí, né? A gente tem que ter o regente, porque eu vou falar justamente qual é o orixá, vou falar qual é o número, eu preciso saber qual é o planeta. E até hoje as por pessoas se desesperam, né? Esses dias eu já recebi mensagem. Ai, li na página de uma astróloga que o ano que vem, não sei quem é, nem quem seria, acho que é Saturno, não sei Parece se que é dizem que Saturno, é mas alguém Saturno, falou. que é isso, né? Aí fiquei desesperada, vai ser um ano pesado, vai ser um ano difícil e tal, porque a regência é essa. Eu falei, calma, né? Tem outras coisas que vão dizer o que é a regência do ano. É interessante, uma vez o que também comentou isso, né, e esse é conhecido também, que essa tabela, chama de tabela dos caldeus, é só no Brasil que o pessoal adota esse tipo de coisa. Se você vai fora do Brasil, ninguém sabe disso. Ou então, vocês usam essa tabelinha simbólica, né? Uma vez eu comentei com um amigo meu do exterior também, que ele falou, não é possível que vocês usem essa tabelinha que tem nenhum tipo de significado, não tem sentido algum, né? Ele até comentou que isso é mais uma coisa baseada em coisas simbólicas, né? Talvez questões agrícolas que se usavam naquele tempo antigo, antes de Cristo e tal. Mas é uma coisa que está no Brasil que se usa, né? É a Estrela é, dos Magos, não é, Gui, que chama Estrela dos Magos, e aí eu acho que é a mesma estrela que ela dá os dias de da 7 pontas, semana e as horas do dia, só que é lido de uma maneira diferente a sequência que essas pontas se conectam, porque a gente tem, né? Então, assim, a segunda-feira é o dia da lua, né? A gente tem só no português que a gente tem as feiras, mas assim, você pega em espanhol ou em inglês, a gente tem o dia da lua, o dia do sol, o Sunday, né? O domingo, o dia do sol. É a mesma estrela, né, Gui, que a gente pega ali para essa referência. os caldeus, eles tinham, tanto essa referência da estrela de 7 pontas, né? E faziam essa correlação com os planetas tradicionais, mais o Sol e a Lua, né? E um referencial como divindades mesmo, como algo divino, né? E, de certa forma, isso também interligou um tanto, né? Eu acho que os anos 70, 80, 90,
as revistas, né, em geral, tinha a revista Destino, que Astral, Nossa, isso é muito antigo, gente. Verdade. não é? O Almanaque do Pensamento, Se eu todo quiser, um, tem até hoje. tem até hoje, Tem. né? E, e acho que tinha um pouco essa dinâmica de colocar um conteúdo, né, sobre o planeta para um artigo, um texto, como se fosse uma coisa assim, tecnicamente pautada, né? E, na verdade, é mais uma lenda urbana antiga, né? Que acaba de ser, do mesmo modo que associam também um dia da semana para cada planeta, né? Que é uma referência simbólica também, né? Então, de alguma forma, isso pregou, né? E de vez em quando a gente acaba sendo convidado para lives e decepcionando aquela musiquinha lá, que a pessoa decepciona. Pô, não tem regente do ano, né? Meu mundo caiu, né? Como E diria. aí não tem inferno astral, aí não tem um Não tem monte de inferno. outras coisas que as É, pessoas ficam decepcionadas, né? Galera, É pauta, bem não tem pauta, né? tem pauta, né? Mas como? O que a gente vai falar? Tem Uma muita coisa. coisa importante disso que o Gui fala, né? Assim, essa questão das divindades e tal, acho que é legal também, né, Robson, a gente pegar esse gancho para falar que a astrologia não é uma religião e que a astrologia não é uma coisa mística, esotérica. Talvez em algum momento, né? Acho que a astrologia lá atrás, numa história bem antiga, ela tinha um pé na ciência, ela tinha um pé na religião, os deuses moravam no céu, né? Então, para os nossos antepassados, os deuses viviam no céu. Então isso se confundia, mas isso é uma outra coisa bastante comum, né? Uma dúvida bastante comum que as pessoas têm, de às vezes achar, mas será que minha religião permite que eu use astrologia, ou isso é religioso demais? E na verdade não tem nada a ver com religião, né? Às vezes falava, você acredita em astrologia? Muito tempo atrás, eu falava, claro que acredito em astrologia. Já há muito tempo já, eu já respondo diferente. Eu não acredito em astrologia. Não é uma crença, não é uma religião, eu vejo acontecer a astrologia. É aquela coisa, eu sou arquiteto de formação, eu não acredito em arquitetura. Eu vejo, eu uso arquitetura, né? É que nem o martelo, eu não acredito no martelo. O martelo você para usar. E a astrologia é uma ferramenta para usar em uma coisa qualquer. Mas sempre tem essa questão. Mas a mídia quer pauta, ela quer público, ela quer uma coisa rápida, né? E as pessoas consomem essas coisas rápidas, né? Mas se enganam também. Do mesmo modo que tal do inferno astral. Mesma inferno astral e outras lendas urbanas aos montes que acontecem. Certamente. Tem um monte delas que são colocadas, né? Uma das coisas que a gente sempre luta, né? Não faz de luta, a gente tem esse trabalho de esclarecer o que é astrologia, para que serve, né? Tanto que no final de semana de novembro, né, dia 11 de novembro, participei de uma mesa redonda, um simpósio do SINARG, do Rio de Janeiro, ah, sim, um congresso, né? A mesa foi até essa condição de em defesa da astrologia. Né? Mas uma das coisas que eu percebo, Gui, vê se eu penso certo, né? Que a astrologia não muda nunca. Não vai mudar a astrologia. Agora, fiquei pensando em eu ficar com meus botões aqui, né? Eu estou de camiseta, mas eu tenho botões. Pensando o seguinte, né? A linguagem da astrologia sempre foi a mesma e nunca vai mudar. Hoje em dia, né, as pessoas estão consumindo, né, rapidamente essas coisas que não são astrologia, fala só de signos, né? Mas eu fico pensando, talvez não fosse o caso de estudar o que o público quer, afinal de contas, é questão de mercado mesmo, né? Que tipo de astrologia que a gente oferece, vamos dizer, a astrologia correta, né? Parece que ela não está alcançando um público. Você entende desse modo também? O que você entende? Porque, de repente, as pessoas não consomem com mais facilidade o que é a astrologia de verdade, né? Não sei dessa condição. Acho que quando a gente começa a estudar astrologia, quando a gente está no espectro da curiosidade, né? Tem uma questão das respostas ágeis, né, ou respostas mais rápidas. Isso acho que tanto para quem é profissional há longo tempo, há muito tempo, como os que estudam ou que têm curiosidade pela astrologia, né? Eu digo no começo também, né? Um pouco, quando a gente está começando ou degustando a astrologia, né? É, e às vezes uma certa pressa por respostas, acho que calha um pouco também
nessas degustações um pouco rasas, né, de resposta como planeta regente, como inferno astral, como combinação, né, cor de cada signo e por aí vamos, né? Então, eu acredito que isso tem um tanto essa absorção, né? Eu penso que os meios de astrologia, ela reage à característica de comunicação e de mídia de cada época, né? Se a gente lembrar anos 80, 90, o rádio, o horóscopo e os jornais, eles tinham uma emblemática muito mais intensa na questão do horóscopo dos 12 signos, e quando chegava essa época, final de ano, entrava muito a história do planeta regente e também outras nuances, né? Então, de alguma maneira, quando acontece da internet, das redes sociais e dessa interação com o conteúdo de astrologia acontecer de tempos para cá, claro que a rapidez de como os conteúdos se propagam é bem maior, né? Na, na época do rádio, anos 80, 90, as revistinhas, os rádios, tinha uma questão também do consumo astrológico com um viés muito forte do signo, dos programas de rádio, programa da Johnny Forte, que debatia, que falava sobre característica de signo, né? Isso também, de certa maneira, é, não digo que dificultava, mas demorava mais para o consumo da astrologia mais técnica, mais séria, acontecer e aprofundar. É claro que o ser astrólogo 20, 30 anos atrás era mais autenticado, era mais legítimo, muito por causa de ter que comprar livros e estudar para entrar na parte técnica astrológica, né? Hoje a internet joga tudo aí, né? Você entra no Google, você acha as cento e tantas regras de Mohan, né? Eu lembro que tinha um astrólogo nos anos 90, no começo dos anos 2000, que ele se gabava por ele ter as regras de Mohan decifrado bonitinho, e pouca gente tinha, né? Eu falei, meu caro, não vou nem falar o nome dele. Meu caro, olha, aqui no Google você acha as regras de Mohan, não adianta mais você vender. As pessoas, se elas procurarem, elas vão achar. Então, eu Não, e hoje em acredito dia as que pessoas calculam o mapa gratuitamente, então as pessoas é, elas sabem hoje em dia qual é o ascendente, qual é a Lua, qual é o Mercúrio, então elas acabam tendo uma facilidade maior de entender, seja um leigo ou seja alguém que estuda e muitas vezes acha que já sabe astrologia por causa disso, né? então eu acho que é a velocidade, a rapidez do acesso e a disponibilidade de você, por exemplo, saber. A pessoa faz a revolução solar no site de graça e vê lá o signo dela e já traduz por si só, por conta própria. Olha, a minha revolução, vê aí para mim, né? Sendo que antes, para saber a revolução, era um perrengue, né? Você tinha que fazer um senhor cálculo e não era tão assim é, escrachado para tratá-la, para tirar, saber do período anual. Então, acho que isso acaba sendo um pouco o fator que faz com que o consumo dos conteúdos astrológicos seja, nesses tempos, muito, digamos, desacerbado, né? É fácil ter um acesso e as pessoas tiram as conclusões porque viram, né? Igual a astrocartografia, que também tem um pouco, que ganhou um espaço aí no conversê popular, né? Ah, eu vi lá num negócio que chama, isso é real, eu vi lá um negócio de astrocartô não sei o quê, que passava o Marte onde eu morava e por isso o pau comia lá na minha família. Isso é verdade? Então, assim, uma pessoa totalmente leiga, rasa, ela acessa um conteúdo de astrocartografia, né? Sendo que isso era E que é uma muito. coisa que tem, né, por exemplo, a astrocartografia, ela é uma técnica que tem que ser usada com moderação e dentro o Oh, que é o Marte no mapa dessa pessoa para saber o é, que vai estar é, acentuado, né? E antes, o que que é, é o mapa dessa pessoa, para dizer o que que é o Marte faz e o que que a sua cartografia faz É. também, né? também, Ou seja, exatamente.
O que acaba acontecendo, a gente percebe que a mídia, né, no começo do século XX, até metade, né, ela colaborou bastante para popularizar a astrologia. Foi muito interessante isso, né? Mas depois, muito tempo à frente, década de 80, 90 para frente, final dos anos 900, né? Sempre confundo isso. Começo dos anos 2000, enfim, final do século XX, nesse conceito. Com o efeito da internet, com o da internet, né? Isso também ajudou bastante, mas, de certo modo, acabou prejudicando bastante. Que essa informação da astrologia alcançou muita gente e parece que essa informação é a formação, né? Então, até teve esse debate que tivemos no Simpósio do Rio de Janeiro, né? O que é formação e informação, afinal de contas, né? E nesse mundo tão complicado hoje em dia, das coisas tão rápidas, parece que as pessoas confundem bastante o que é informação com formação. Mas é tal coisa, como é que a gente reconhece uma pessoa que é astrólogo? O que faz de reconhecer alguém astrólogo? É difícil avaliar esse tipo de coisa, né? Eu tenho os parâmetros É, meus para definir quem é astrólogo ou não é astrólogo, né? Eu tenho os parâmetros meus próprios. porque hoje em dia qualquer pessoa, assim, né, tem informações que são vapt-vupt, né, não só da astrologia, acho que qualquer pessoa de qualquer área que estiver ouvindo vai falar, mas na minha área também tem isso, né, porque hoje em dia é isso, tem curso que é rápido mesmo, tem gente que promete, eu tenho visto uns cursos assim, aprenda toda a astrologia em 3 meses, né, aí eu fico pensando que a gente que está aqui há sei lá quanto tempo nem sabe toda a astrologia, porque toda a astrologia é muita coisa, né, e aí então é tudo muito rápido, as pessoas não têm paciência, né? Acho que aqui nós três somos professores, a gente também vê isso nos próprios alunos, né? Perfil de aluno que 6 meses já sei tudo, já vou atender, já vou praticar. Então, assim, é bem difícil mesmo, assim, porque teve um tempo aí que eu acho que tem uma geração de astrólogos autodidatas muito bons, mas hoje em dia existe uma pressa junto com esse lado de autodidata que vai atropelando as coisas, né? E aí tem gente que fala assim, eu já sei tudo sobre astrologia. Aí a primeira coisa que você fala, como por exemplo, mas o planeta que rege uma determinada casa, que eu considero uma das coisas mais importantes na Sim. interpretação. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas tem um planeta que rege a casa, não era só ver o signo na casa, o planeta na casa, né? Então, às vezes, eu falo que às vezes para reconhecer basta uma conversa, né? Em alguns Sim, momentos basta uma conversa mais profunda, uma pergunta ali um pouco mais profunda que a gente já identifica. Só que uma coisa é a gente identificar como astrólogo, né? é. Outra coisa é o leigo. O que você acha, Gui? Eu acho que para o leigo, uma dica, de repente, falando não, de forma prática e virginiana, é, astrólogo é quem fala dos astros, né? Dos astros dentro de um contexto de posições de planetas e signos em relação ao que acontece da nossa forma comportamental e nos fatores e nas situações humanas e mundanas de cotidiano. Então, um exemplo, esses dias eu estava fazendo uma live, que eu faço semanalmente, que eu falava do céu da semana, do eclipse, né? E aí uma pergunta, uma moça na live, ela me perguntou, esse eclipse ele favorece, ele é bom para cocriação? Eu fiquei pensando, cocriação, né? Porque tem muito essa conversinha, né? Portal, cocriação, energia. Eu falei, olha, eu não entendo de cocriação, né? Esse eclipse, ele é ponto de partida. Os eclipses, em geral, são fatores astrológicos de revelação, né? Eu até fui um pouco contundente. O que eu posso te dizer é sobre astrologia, situação astrológica, né? Céu, mapa astral, né? Cocriação eu não entendo, o que eu entendo é de céu. Então, eu acho que Nem esse é o de ponto. portal, né? Que as pessoas Pô, perguntam muito pra gente. é, Teve o 11 do 11. Mas e 11 do 11, Titi, em astrologia? O que significa? Eu falei, a gente tem que ver o céu do dia nada. para entender o que está acontecendo no Nada, céu, né? nada, né? Então, é isso. O que eu entendo é de astrologia. Até soletrei para quem estava assistindo astrologia, né? Então, quando estou falando de eclipse, de situação celeste, isso é astrologia. Então, o eclipse, ele tem uma característica, às vezes, de um certo susto, porque ele é um fator de revelação.
a Lua ou o Sol, seu eclipse solar ou lunar, ele se esconde, escurece e depois, pá, se revela, né? Então, o eclipse dá indício de um revelar, de um trazer à tona. Então, estamos falando de posição de Sol, de Lua, de astros, de céu. Então, aí você já está reconhecendo um astrólogo, né? Então, entre aspas, é um pouco simples de perceber o que é um astrólogo e o que não é, né? Pois é. Sabe que tem uma Agora, coisa? Fala, continua. não é isso. E agora, às vezes acontece essas curvas de rio, como a gente fala, né? A pessoa ela sai, ela fala lá da lua nova e depois ela começa a falar de energia, cocriação, bababá, bababá, que não tem nada a ver com astrologia, né? Ah, É, fala e assim. aí, e aí os espectadores, os possíveis seguidores, meio que abraçam um pouco esses porta-vozes. Enfim. É que às vezes o pessoal, eu vi no último eclipse também, muita gente dizendo os rituais do eclipse, né? Estão juntando uma flor com mel, com cravo, jogar para o céu no meio do eclipse. E, gente, e as pessoas compram isso, a mídia compra isso, divulga isso, e nós que não usamos nem cravo, canela e muito menos flores jogando para o céu, a gente fica conhecido como pessoas, como se fossem os macumbeiros. Nada contra os macumbeiros. Mas as pessoas confundem tudo isso. Mas você Então, o falou que eu uma falo é que coisa, assim, pode ter o astrólogo que é macumbeiro também, pode ter o pode, astrólogo que trabalha com a cocriação também, mas é importante No que pode. saiba problems. diferenciar. Por exemplo, eu trabalho também com tarô, mas eu nunca misturo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma consulta de astrologia, é a consulta de astrologia. Às vezes a pessoa fala assim, mas não dá para abrir uma carta. Eu falo, a gente não precisa, a gente está numa consulta de astrologia e eu tenho todas as respostas na astrologia. Se eu estou numa consulta de tarô, eu vou ter isso com o tarô, né? Então, assim, eu acho que é importante também por parte do profissional saber fazer essa separação, né? O que é, o que não é astrologia. Eu não sei se vocês sentem isso, né? Eu fico com essa sensação que 20 anos atrás eu tinha muito trabalho para explicar o que era ser astróloga, porque quando você fala assim, sou astróloga, as pessoas achavam que você, às vezes, né, assim, ia ler a mão, isso continuou acontecendo, mas as pessoas não entendiam muito bem o que um astrólogo fazia. Hoje em dia, eu tenho a sensação que as pessoas elas acham que sabem o que um astrólogo faz, e aí inclui um monte de coisas que a gente não faz, e a gente tem um trabalho de explicar que a gente não é isso e que a gente não faz aquilo, assim como numa consulta a gente tem um trabalho de explicar que não, ela não vai morrer solteira porque ela tem Saturno na casa 7, nem morrer pobre porque ela tem o Saturno na casa 2, e a vida amorosa dela não vai ser uma desgraça porque o Vênus está retrógrado, e ela não vai ter problema na apresentação porque o Mercúrio dela está retrógrado, e que não, o Mercúrio retrógrado não significa que você não possa assinar nada, você só precisa ler o que você vai assinar, né? Coisa que você deveria fazer mesmo quando ele está direto, e que tem aspectos que são muito piores do que esses que às vezes na mídia a gente lê, alerta, vai ter um eclipse, atenção, Mercúrio vai estar retrógrado. Aí, recente agora a gente teve, né, por exemplo, a oposição Marte-Urano, isso é muito mais preocupante do que um Mercúrio retrógrado, mas aí a gente só vê astrólogo falando sobre isso, né? Mas as pessoas, de um certo modo, né, sem culpar as pessoas que consomem, né, mas adoram uma coisa catastrofista. Isso chama atenção. E a mídia, lógica, vai fazer esse tipo, tan, 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 tan. O povo Quando aparece essa gosta de musiquinha, um eu só vi plantão. no canal. Então, o que é que as Mas dá pessoas mais fazem? Gostam disso. audiência, né? Dá mais audiência, assim, quando eu faço um post, e olha que eu não sou catastrofista nem num dia ruim, mas quando eu faço um post alertando de condições mais delicadas, esse post ele é muito mais curtido. Teve um período aí que eu fiz um trabalho com um grupo de pessoas, e eu lembro que eles me pressionavam muito, que eles queriam dias ruins, porque a gente tinha que usar os dias ruins para fazer. Eu falo, não, eu quero dias bons para poder colocar mensagens mais otimistas, eu quero minimizar, né, esse clima ruim, mas o tenso, sem dúvida, vem demais. Então, isso também acaba sendo comprado não só pela mídia, mas tem muito astrólogo que acaba caindo em tentação, principalmente gente que está ali no comecinho da carreira, né? E uma coisa que comigo aconteceu, com a Titi não sei exatamente como foi, eu sei um pouco da história do começo da carreira dela. Mas, né, discute-se muito, como você falou, astrologia, a lógica dos astros, né? Isso que é de fato astrologia, não é signologia.
Só que tem uma coisa, né? Os signos, eu sempre achei isso, né? E creio que é isso, né? Os signos são a porta de entrada para a astrologia. Tanto que eu entrei na astrologia, criança que eu era, há muito tempo atrás, quando eu comecei a ver signos. Isso eu tinha 7 anos de idade, né? Conheci o Mar Cardoso, eu sou um dos antigos ainda. E ele falava que tinha um álbum de figurinhas dos signos. Então, eu me interessei pelos signos, né? Como é que eram os signos, até pelo desenho deles. Então, foi minha porta de entrada. E depois, também uma porta de entrada para mim, na astrologia, foi mitologia também. Então, não foram os astros, mas quando eu tive contato com esse início, os signos, a mitologia, né? Aí eu vi o planeta regente, aí sim eu fui cada vez mais adentrando na astrologia. Mas a porta de entrada foram os signos de fato mesmo. Você também da minha Mas é, né? geração? É, né? Sempre foi, né? E eu acho que por isso que Sim, não tem problema, por exemplo, tem gente que critica o fato da gente continuar fazendo horóscopo. O horóscopo, ele é a porta de entrada, e um horóscopo bem feito, ele é Perfeito. válido. A gente só não pode restringir e tomar a grande decisão da vida com base no horóscopo, mas realmente o horóscopo ele vai dar aquele clima do dia, né? Então é muito importante, os signos fazem parte da astrologia, e a gente tem que falar sobre isso, né? Robson, essa questão da mitologia é uma coisa tão louca isso, né? Porque assim, eu estudei muito isso na época da minha dissertação de mestrado. As primeiras mitologias, elas são baseadas em ciclos celestes. Então, os primeiros mitos, e por muitos e muitos e muitos séculos, eram só baseadas em mitos de Sol e de Lua e dos ciclos que envolvem ambos, né? Só que hoje em dia existe uma tentativa muito grande de colocar a astrologia dentro da mitologia. Eu precisei fazer isso dentro da minha dissertação de mestrado para ser um trabalho academicamente válido. Eu tive que colocar que existe a mitologia e dentro da mitologia existe a astrologia, que não é a forma como eu vejo, mas é uma forma como socialmente, academicamente mais aceito. Então, a gente acaba, inevitavelmente, muitas vezes, tem que falar de mitologia, mas eu acho que aí reside um outro perigo também, né? A gente vê muita gente justificando que Mercúrio é assim porque o é o Hermes mito era, né, de Vixe. determinada maneira, e uma coisa não tem nada a ver com a outra no sentido de interpretação astrológica. Isso eu acho que é outra coisa que é importante deixar claro, né? Desculpa o parênteses, mas eu acho importante Não é, esclarecer isso. é igual a história quando falam de ingresso de Vênus, um aspecto de Vênus, já metem lá um Vênus, a deusa do amor, né? Então, a deusa do amor, hoje, no seu mapa, né, pode proliferar a condição para amar, né? Calma e elegância, Eu né? fui quase cancelada outro dia no Twitter porque eu fiz um postzinho ingênuo lá, porque uma pessoa que não entende de astrologia, eu vi uma entrevista, e aí a pessoa, vê, não sei o quê, e aí eu fiz um post, quem estuda astrologia sabe que é o Vênus. Gente, eu quase fui cancelada do Twitter nesse dia, Planeta eu fui Vênus. ferozmente Tem que explicar muito. atacada porque não era a Vênus, era o Vênus. Pode falar como quiser, pode chamar de a Vênus, mas É, não é a deusa. Você pois sabe que a é. astrologia tem tudo quanto é canto, né? E essa coisa mais rasteira da astrologia, até de signos, tem tudo quanto é lugar, tem por aqui. Eu fui, esses dias atrás, fui ver um filme nacional, muito interessante, por sinal, né? Ele é meio denso, né? Meio estranho, mas interessantíssimo, que chama-se Tia Virgínia. Recomendo, Tia Virgínia. E tem um momento que a Vera Holtz, que é a Tia Virgínia, conversa com a sobrinha dela, né? E falando, como é que está seu namorado? Né? Ela fala, era de gêmeos, né? E a Vera Holtz, que é a ativista, fala, Pronto. mas os virginianos são todos canalhas, eles são sim desse jeito mesmo, né? E depois ela fala, não dá para confiar muito em virginianos, uma conversa de 1 minuto, né? Mas fala de signos. Você vê como é que é a extensão, né, dos signos na vida cotidiana, né? As pessoas têm um pouco dessa noção. Lógico, disse que gêmeos era canalha. Nós não somos canalhas. Não somos. Não, Não- inclusive esses Mas gêmeos tem esse aqui tipo de somos coisa. Vou pessoas namorar com maravilhosas, geminiano? mas Vou namorar com os meninos, imagina, ela é galinha. Então tem essas coisas bem rasteiras mesmo, né? Vamos falar mal de escorpião e um monte de outros signos por aí afora. Mas é a porta de entrada da astrologia. E eu achei interessante que era assim, ainda é a porta de entrada. Hoje em dia, esse pessoal que se diz astrólogo, que não é astrólogo, né? Usa os signos, só signo, e já começou há um certo tempo, não muito, né? Agora a pessoa não fala mais de signos, mas planeta no signo. Parece que isso é a verdade da astrologia, né? Hoje eu vou falar de Vênus, a deusa do amor, para você saber como é que é o seu É, crush. Se o seu crush tem Vênus em Gêmeos, né? Ele é galinha, e assim vai essa coisa. Então, o que acontece? Tem um pessoal que se diz astrólogo, né? Que até se aprofundou um pouquinho mais para poder falar um pouco mais sobre astrologia.
dos planetas nos signos, né? Então, é difícil esse tipo de coisa, né? Você é uma É, porta de é. entrada, mas cada vez mais sendo deturpada, né? Ana Mídia, vai E a gente saindo tem que falar dele. disso também, né? Porque signo é o que a pessoa sabe. A gente tem que falar de signo, porque o signo é o que a pessoa sabe que ela tem. Então, é o que vai fazer ela ter aquele interesse, né? E pra gente, eu não sei, eu sinto essa dificuldade às vezes, que a gente tem que falar ali com a pessoa que nunca leu nada sobre astrologia e eu tenho que falar alguma coisa de gêmeos para ela. Sim. Mas daí eu também tenho o outro público ali que já sabe, e a gente tem que trazer um conteúdo mais técnico, né? Assim, dá um trabalho grande a gente fazer isso assim o tempo todo, né? E uma questão que acontece é assim, as pessoas que estudam astrologia, ou que estão começando, e, né, que já querem uma resposta para explicar Vênus em Gêmeos, o homem de Vênus em Gêmeos, a mulher de Vênus em Gêmeos, a mulher de Vênus em Aquário, é propensa a tal, tal. Só que o que acontece? Um signo, quando você estuda um signo, e até vale para casas astrológicas também, existe uma infinidade de é, dialéticas, de conteúdos associados àquele signo e àquela casa, que para dar o entendimento para uma determinada pessoa, para fazer sentido, né, você tem que entrar num contexto de vida daquela pessoa ou daquele nicho, né? Então, às vezes, uma pessoa com Vênus em Gêmeos necessariamente não vai ser o galinha ou a galinha, mas ele pode ser o cupido, sabe? Aquele que manda o bilhete para a amiga que trouxe, olha, ele quer conversar com você, você iria lá na mesa, né? Então, às vezes, o Vênus em Gêmeos pode fazer isso, fazer essa mediação, né? O Vênus em Libra também, Vênus em Libra vai ser a que joga o lencinho para conquistar. Às vezes não, às vezes a mediadora também, né? Às vezes o próprio e outras posições planetárias e outras posições em signos, né? Eu entendo que falta às vezes para quem começa ou para quem está já querendo decifrar posições astrológicas, um aprofundamento do idioma. É igual aprender inglês ou aprender uma língua. O contexto da frase, né, equivale também à posição de um planeta num signo. Tá? Um Vênus num signo pode ter imensos contextos, diversos contextos, conforme cada pessoa, e às vezes cria-se esse factoide, né? Você tem lua em Capricórnio, né? Nossa, deve Essa ser aí um é demonizada. Você é coração ruim. de Essa é coração demonizada, de né? Mas é porque pé, você. E coração de algumas pé. vão ter, né? Eu acho que isso é importante. Cabe, inclusive, o galinha do Vênus em Gêmeos e o frio gelado ali. Só que nem todo mundo vai ser, porque essa pessoa tem um sol, tem uma lua, tem um ascendente, tem aspectos que essa lua faz, está numa casa específica, isso melhora, isso piora, né? E eu sempre brinco isso, né? Uma coisa que eu falo com frequência é que eu queria muito ter a bola de cristal que as pessoas acham que eu tenho. Mas a gente não tem. E aí, além da gente ter que fazer aquela análise de acordo com o contexto daquele mapa, a gente tem que conversar com a pessoa, né? Porque se a gente não sabe, assim, se a pessoa, até em termos de momento, assim, a pessoa está com um determinado trânsito lá para o astrológico, para o Vênus ou para um regente de casa 7, é completamente diferente se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, se ela acabou de começar um relacionamento e está feliz construindo aquela relação, se ela já estava ali mais ou menos, né? O mesmo trânsito, ele pode ter tantos impactos que a gente tem que entender, né? Quem que é essa pessoa, com quem que eu estou falando. Não dá para alguém passar um mapa para a gente às cegas, assim, e dizer, olha aí, me fala alguma coisa desse mapa, né? Não sei quem é essa pessoa, como que eu vou falar alguma coisa desse mapa, né? Tem que ver as circunstâncias da pessoa, né? Não é mapa de uma pessoa, dia, mês, ano, hora e local. Mas as circunstâncias da pessoa, a época da pessoa, a sua idade, e uma série de conhecimentos que ela carrega até então também. Isso tem que ser tudo visto, né? E às vezes é curioso isso, né? Uma vez eu encontrei numa festinha por aí e tal, uma pessoa que se dizia ser astrólogo. Mas não estava na mídia, não. Mas eu sou astrólogo tal, né? E a pessoa falou, amanhã, por exemplo, né, se você olhar para o sol, você vê o seu sol, nem lembro que signo que era. Se você olhar para o sol, você olha o sol e lá atrás está a constelação de Virgem. Acho que era Virgem, né? Que o dia era de Virgem. Eu falei, mas você olhar para o sol agora, atrás da constelação, não é de Virgem coisa nenhuma, né? Como assim, não?
Não, porque a constelação é uma coisa, signo é outra história, né? Aí ele falou assim, é que a sua astrologia é diferente da minha. Ele pegou, foi embora, saiu fora. Né? Esse é o fórum que a gente quis estender o assunto, né? Mas as pessoas nem isso sabem também, né? O que É que é por isso que aí signo e vem o décimo constelação? terceiro signo. Por que que vem o 13º signo? Porque as pessoas acham que signo é constelação e realmente uma parte do ano o Sol passa na frente de Ofiuco, só que aquilo não é signo. O signo a gente divide esse É, círculo em 12 fatias iguais de 30 graus e às vezes a gente está num signo, mas a constelação é outra, são coisas é distintas. o Fiucos, né? É filho do Fábio Júnior, o Fiucos, né? Essa é o signo dele, o Fábio Júnior, o Fiucos. E lembrando que esse assunto ele é reincidente, né? Eu lembro Sim, que sim. A 90 primeira matéria de jornal que eu tenho que fala sobre isso é de 1971, porque é por conta dos meus estudos acadêmicos de é, mídia, aí eu comprei arquivo da Folha e do Estado de São Paulo, e tudo que tinha, até quando eu estava estudando, eu comprei todas as matérias que citavam astrologia. A primeira matéria que diz lá, atenção, os astrólogos estavam décimo errados, o seu terceiro, signo mudou, é de 1971, mas passa no máximo 2 anos, volta esse tema para a mídia e a Sempre gente fica tem, sempre lá de tem. novo, tendo que esclarecer. nossa, eu lembro de uma revista da Folha, quando a Folha tinha aquela revista dominical, tinha lá o 13º signo e Sempre um tinha. espaço sideral, acho que era 95, se não me engano. Mas isso é recorrente, que cada É, um ano e meio, sei lá, cada, acaba acontecendo esse é, tipo de coisa, né? E é sim, interessante que uma vez eu li uma reportagem de um astrônomo, né? Os astrólogos estão errados, né? Agora tem que mudar os signos das pessoas, que os signos são assim, e colocou uma tabelinha, né? Quem é de Gêmeos, agora não é mais de Gêmeos, agora é de Touro, não sei o quê, né? Aí no final, astrônomo. o astrônomo falando isso, ele está falando que tem que mudar o signo, mas que doideira é essa, né? Que, o cara que, e certamente era um astrônomo que se dizia também astrônomo. Que um astrônomo de verdade, ele sabe qual é a diferença em zodíaco tropical e zodíaco federal. Ele sabe essas condições todas, certamente, né? Então, o que acontece? Tem que saber como é que é isso. Então, hoje em dia, as pessoas não sabem nem o que é isso. E esse pessoal que se diz astrólogo, né, não sabe realmente o que é signo e constelação. E em sala de aula, o pessoal se espanta. Como assim? Quer dizer que no dia que eu nasci, o sol não estava em Gêmeos? Eu não estava, desculpa. Mas como assim? Sempre achei que estava, não estava. E Aí aí todo a mundo, pessoa tatua a constelação, né? Porque ela, eu é, sou de Gêmeos, então eu vou tatuar a Ela tatu, constelação. Aí, e essa moça tinha desculpa, é, constelação de Gêmeos, vamos mas pedir, não é. vamos pedir desculpas para quem está ouvindo aqui, assistindo a gente, que Não tem a faz tatuagem, fica com isso. a tatuagem que é bonita, mas não é, pode não, não ser Não é. Não possível. é. tem lá 23 graus de distância. Mas as pessoas não sabem esse tipo de coisa. Lógico, vou pensar assim, é uma astrologia mais técnica? Olha, eu acho que não é uma astrologia mais técnica, é astrologia. E as pessoas ficam perguntando, mas o que é signo, afinal de contas? É tão difícil explicar assim num minuto o que é signo, né? Mas, de certo modo, o signo é uma época do ano. É uma época do ano que responde esse padrão. Pode-se pensar assim. Mas não é a Tem a ver constelação. com as estações, tem a ver com as estações do ano, né? Então, assim, Tem. didaticamente tem a ver mesmo com uma época do ano, uma fase, um ciclo da natureza, que era aquele era o tempo de fazer tal coisa, né? Tanto que a astrologia ela era muito usada na agricultura, por exemplo, lá em tempos Sim. mais antigos. E ainda é, né? Na verdade, até ainda é, não é tão forte isso, mas então é um tempo específico, né? E são características daquele momento, e a gente nasce com aquele momento impregnado na gente, e a gente vai levar, né? O que é aquele tempo do nosso nascimento, assim. Mas é importante, né? Isso que você falou, Robson, me abre uma janela que assim, ninguém precisa saber o que é astrologia, gostar. Um leigo, né? Você gosta de astrologia, você não precisa saber tecnicamente. Para isso está aqui o astrólogo, né? Porque tem gente hoje em dia que chega para uma consulta se desculpando, olha, eu quis fazer meu mapa, mas eu não entendo nada. Eu falo, mas eu tô aqui justamente para isso, fica tranquila que eu tô aqui para traduzir o mapa para você. Mas quem Acontece, a quer pessoa ela quer, falar, né? Mas quem ela, quer falar sobre astrologia aí tem que saber, né? É interessante. Isso na astrologia sempre aconteceu e ficou pior para nós astrólogos, né? E uma coisa que está acontecendo com outras profissões é muito parecido, né? Médicos, amigos meus, reclamam, né? As pessoas já chegam com um diagnóstico já, porque viu no Google, já, né? Eu chego, tava, a moça chegou e ela falou, escuta, eu queria fazer tal exame que eu tenho tal coisa. Mas como assim? Vi no Google, né? Ele falou, mas o Google não é a verdade, mas tem a internet. O grande oráculo tem a verdade, né? Então, o grande profeta, como vai discutir com a internet? É difícil pensar isso, né?
Acho que isso acontece muito. E, assim, as pessoas elas chegam com o conteúdo meio formatado, né? Não, porque isso quando ela não quer saber de você as bobajadas que outros pseudo-astrólogos colocam, né? Ah, aquela astróloga lá falou que porque Marte e Urano estão assim, ou então porque está tendo tal configuração do eclipse, estamos na beira da Terceira Guerra Mundial, né? E gente, nos anos 80 teve a guerra Iraque, teve a guerra das Malvinas ao mesmo tempo, e teve o Líbano lá, tendo conflito, tudo ao mesmo tempo agora, e não era a Terceira Guerra Mundial, né? O planeta é um tanto assim, né? De vez em quando acontece, às vezes, um tanto configurações um tanto tensas, que às vezes descambam um tempo assim. Então, cabe muito essa propagação do alarde, né? Como vocês disseram aí. Às vezes, situações mundanas despertam a motivação do alarde astrológico, né? E, com certeza, isso acaba chamando também para interação, para aplique, para uma notabilidade de quem também quer falar de astrologia, mesmo que de forma que pensa que sabe, né? Sabe que até o final de dezembro, se não me engano, né, está tendo uma peça de teatro, no Teatro Oficina, aqui no Bexiga, perto de mim, chama-se O Jogo do Poder. O Jogo do Poder é uma compilação de vários textos, trechos e peças do Shakespeare, né? Fala do poder, uma série de coisas, né? E tem um dos trechos que eu não vou lembrar exatamente de cor, né? E nem lembro de qual peça dele que é, mas o Shakespeare, falando através dos seus personagens, fala como justificar a maldade do ser humano, né? A minha iniquidade, minhas infelicidades, pelo planeta, pelo signo, pelos astros. Né? Como se a maldade estivesse aplicada ao céu, e discutindo, questionando por que a maldade está no céu, justificando seus problemas por posições planetárias, no cosmos, jogando a culpa numa estrelinha lá longe dessas dificuldades. Apesar que o Shakespeare, em muitas peças, ele fala da astrologia de um jeito ou de outro. Mas esse personagem fala como se, de repente, a maldade estivesse no céu, né? E as pessoas entendem isso. E Não, é eu o ser sou assim humano, porque né? eu O sou céu, humano. ele narra. O céu, para mim, ele narra a nossa história. Eu sempre falo, isso é uma frase também muito usada por mim, né? Que assim, não é uma questão do que o céu faz com a gente, mas do que a gente faz sobre cada céu. Então, por exemplo, o céu, ele está apontando realmente que são tempos de guerra, são tempos de conflitos, que são tempos de peste, tudo isso que a gente está vivendo, né? As questões de meio ambiente, por exemplo, né? Para quem estuda astrologia mundial sabe que esse é um dos temas que está em pauta. Mas a gente não está com os problemas que a gente está porque o céu está fazendo isso, a gente está com os problemas que a gente está porque o homem está destruindo a Terra, né? Não são os planetas que estão destruindo os planetas, só estão contando para a gente que se a gente continuar destruindo, vai dar pior do que já está dando. Né? Então, o céu ele serve como uma referência, como uma orientação, como caminhos possíveis ali. Bússola, Né? o Uma radar. bússola, exatamente, né? E ainda mais no contexto individual, né? Porque num contexto de astrologia mundial, a gente ainda tem um pouco. Isso não chega a ser, né, tão determinista, mas já é um pouco mais certo. Num contexto individual, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tem livre-arbítrio. A gente hoje pode casar com quem a gente quiser, quer separar, você separa, você quer mudar de profissão, você muda. Tem um monte de profissão à sua disposição, a gente pode escolher dentro daquele contexto, né? Sempre falo assim, a gente não vai mudar um tempo ruim no nosso mapa, mas a gente vive melhor, né? Então, se a gente sabe que sábado vai chover, a gente vai preferir ir no museu do que ir na praia. Mas você pode ir na praia e depois reclamar que estava chovendo e que não foi legal. Né? Então, a gente não muda o clima, mas a gente muda a forma como a gente vive esse clima, né? E tem uma coisa talvez mais interessante que eu tenho percebido muito, né? Eu comecei a astrologia, né? Com a astrologia que hoje o pessoal fala moderna, que eu acho o nome horroroso, moderno, e mais contemporânea, né? Contemporâneo. Eu acho melhor, mais adequado. É a astrologia de hoje, que soma toda a informação existente até então. Mas eu também estudei na época, quando eu comecei lá nos 1900, pela astrologia clássica, que eu chamo de clássica ao invés de tradicional, que tradicional eu acho muito fechado o tema, né? Mas hoje em dia, né? Talvez agora não tanto mais. Ficou muito em moda a astrologia tradicional, que tem respostas rápidas. Casarás, não casarás, terás filhos, não terás filhos. Né? E ela preenche uma necessidade, ou melhor, preenche essa ansiedade das pessoas atualmente. Né? Vou casar, não vou casar. Né?
E a astrologia Preditiva. exatamente. Essa astrologia meio clássica ou tradicional é taxativa, não casarás, não terás filhos, né? E por conta disso, né, deturpou-se até o que é a astrologia tradicional. Uma resposta rápida, imediata e fechada. E as pessoas não têm mais o tal do livre-arbítrio. Tem uma coisa que eu estudei até num podcast outro dia, né, que tem a frase do Descartes, né, penso, logo existo. Eu não vou lembrar do cara que falou, desculpe aí, mas ele disse o seguinte, né, que o Descartes falava, penso, logo existo. Isso aí. Que é Isso ótimo aqui, isso, né? então, Aí ele questionou. Quando ele escreveu isso, era muito mais somente uma retórica, era muito mais do que isso, né? As pessoas pensam, refletem e existem. Elas questionam a vida e percebem outras possibilidades. Hoje em dia, as pessoas veem uma informação, leem, aceitam, mas não pensam. Penso, logo desisto, né? Ou seja, penso, logo desisto e não existo. Ele falou assim uma vez. Então, as pessoas estão deixando de existir, e sim somente vivendo. Ela não está pensando mais naquele tema. Então, entendeu? Então, foi isso que o Descartes quis dizer. Penso, logo existo. Eu questiono, eu elaboro, eu pergunto, vejo outras possibilidades. E hoje em dia, né? Disse esse moço no Instagram, por sinal, né? Um cara muito legal, que me fugiu o nome dele. Que é muito perigoso isso. As pessoas não estão mais pensando, não estão mais existindo como indivíduos, mas como uma massa que aceita uma ideia imposta pela sociedade ou pela mídia. E o penso logo existo, né, que está atrapalhando um pouco essa condição até da astrologia, não só a astrologia, em todas as áreas. Então, Gui, como você fala, que temos, lógico, eu e nós todos os astrólogos fazemos isso. Nós conciliamos todas as possibilidades do mapa, as posições, regências, divindades, mas temos que pensar para poder elaborar. E as pessoas não estão pensando mais, ou não querem pensar, ou então não sabem nem como é pensar. Às vezes, em aula, você também passamos por isso. Para convencer a pessoa que ela não tem que pegar, copiar da postura, três frases aqui, ali, somar, isso não é astrologia. Você tem que fazer a conciliação, ou elaborar ou concluir. Então, o que fazer, meu amigo Guilherme considerar, Salgueiro? inclusive, que vem dos astros. Considerar é estar Considerar, Na é. verdade, de acordo com o Sidério, de acordo Meu com o Deus do céu. céu. O que fazer esse pessoal pensar mais e ver que a astrologia não é tão rasa assim? É prática, né? É a questão de entender que cada mapa astral, cada pessoa, ela tem do mesmo modo que você tem um DNA, o mapa astral é um DNA celeste de cada pessoa. Até mesmo se são irmãos gêmeos ou se nasceu no mesmo instante, porque cada pessoa tem um contexto de vida, né? A moça do Jornal Nacional lá tem uma irmã gêmea, e a irmã gêmea dela não apresenta o Jornal Nacional, ela faz outra coisa, é casada com outra pessoa e tem outra vida, né? Então, isso é relevante. Eu atendi uma cliente que era gêmea, que ela tinha uma irmã gêmea, né? E aí uma curiosidade, a irmã gêmea, ela chegou para mim e falou que a irmã gêmea dela fez o mapa com uma astróloga, e a astróloga disse que não ia conseguir fazer consulta para gêmea por ser gêmea. Ela não ia meio que saber o que... Né? Olha só, né? Gente, Então, Ou seja, não era astróloga coisa nenhuma, né? pois é, ou então, sei lá, não estava preparada, né? E assim, quando você tem uma consulta, quando você está com uma pessoa, você tem que entender o contexto de vida dessa pessoa, tá? Então, isso cabe muito também a abordar, a perguntar, a saber também por que que a pessoa veio até você, o que que ela quer com o mapa astral, o que que ela quer com o conteúdo, porque aí você vai entrar naquele contexto de mapa para traduzir o que está acontecendo, o que acontece com aquela pessoa, né? Então, essa situação, por exemplo, que eu atendi, eu lembro que tinha uma questão profissional, por exemplo, que a cliente ela tinha uma pretensão, um ideal, por exemplo, de uma realização profissional numa área de polícia jurídica ou polícia científica, que é um contexto de casa nove, né? E a irmã gêmea dela tinha uma agência de turismo.
que também tem um contexto de casa 9, né? Para a gente que é O- astrólogo é óbvio, né? Que são escolhas É, diferentes, um leque de Olha, opções, Pelotas, né? exato, exato. né? Então, esse exemplo, eu acho que ele permite observar, dar margem para uma observação que o mapa ele tem um contexto, mesmo para uma pessoa que nasceu no mesmo tempo, uma mesma característica de planeta, só que é fundamental a interação, é fundamental o entendimento, a confiabilidade, um tal rapport também de quem está procurando astrólogo, de confiar questões da vida dela também para o astrólogo fazer uma tradução dentro daquele contexto. Né? E não uma questão engessada, do tipo, o teu Saturno a 2, você não vai ganhar muito dinheiro, hein? Sei não, né? E, os anos que eu mais ganhei dinheiro quando o trânsito de Saturno na minha 2, né? Tá, Eu ganhei a minha independência financeira de ser a pessoa que me autossustentava justamente com o trânsito de Saturno na casa 2, que quando sim, você faz uma leitura rasa é o momento que você vai ter dificuldades, né? E outra coisa que restrição, eu acho que é importante, né? Aí é até talvez aí seja mais até para quem está começando na astrologia ou quer trabalhar com astrologia em algum momento, que é uma ilusão que numa consulta astrológica de 1 hora a gente vai falar tudo sobre o mapa de uma pessoa. A gente tem um recorte dentro do que é mais importante, dentro daquele momento, dentro do que a pessoa está vivendo. Por isso que se faz mapa sempre, né? Dali 1 ano a pessoa vem, a gente vai falar, vai continuar e tal, né? Porque senão vira isso, né, Gui? É uma coisa assim, peraí, a pessoa tem que falar tudo sobre mim, eu não vou dar nenhuma informação, deixa a pessoa. é, é É como, uma das primeiras pessoas que eu atendi na vida, eu lembro que tinha uma questão lá que parecia com um irmão, né? E eu perguntei para a pessoa se ela tinha irmãos, porque se não fosse irmãos era outra coisa. Na mesma casa dos irmãos tem outra gente ali, né? Aí ela falou: não sei, o que você está vendo aí? Aí então, eu falei: não tenho como saber se você tem irmão ou eu não. não Se tô você vendo tiver nada, minha filha. irmão, pois é, se ele tiver irmão, ele Filha. tá passando por isso e isso. Se não for irmão, pode ser um outro familiar, uma pessoa próxima. Ela, não, eu tenho um irmão e ele realmente está passando por isso, mas, né, não tem como adivinhar. Já me É, aconteceu isso já. Eu tenho, você tem filhos? Não sei, você que deve saber. Eu falei, eu não sei se você tem filhos, né? E eu vou insistir mais uma vez, você tem ou não tem filhos? Não, você que é o adivinho, você que tem que saber. Aí eu falei, bom, primeira coisa, não sou adivinho, eu sou astrólogo. Então, mesma coisa. Eu tive que parar um pouquinho e explicar o que que é ser astrólogo, o que que é ser adivinho, e perguntei, você tem filhos ou não tem filhos? Ela insistiu, você que deve saber. Né? E eu olhei no mapa da pessoa, ela tinha Saturno, Urano, naquela posição. Eu falei, eu não sei se você tem filhos, mas deve ter sido complicado, deve ser difícil. Né? Pode ter uns abortos já. Chutei, lógico, né? Dentro do que a possibilidade. Ah, sim, é verdade. Então vejo que você consegue ver tudo mesmo, né? Ela ainda achou que eu era um adivinho também, certamente. Então, lógico. Mas quantos filhos você acha quantos abortos você acha que eu fiz? Eu falei, não sei, não entendeu. Você deve saber. Eu falei, não sei, né? E ainda questionando isso. E mesmo assim, ela saiu achando que eu era uma pessoa especial que Assim via como as coisas. a gente não vai saber se a pessoa, quantos filhos vai ter, se vai ser menino ou menina. Não E sei. outra coisa, né? A gente acho que é uma outra dica importante, assim, se a pessoa, o astrólogo, entre aspas, aí falar para você que teu mapa é terrível, ou que você é uma pessoa especial, porque ninguém tem um mapa tão maravilhoso assim, também foge dessa pessoa, porque Aí não fora. existe nenhuma coisa nem outra. fria. Não tem mapa ruim. Tem gente ruim, né? Tem gente É, diferente, né? Mas é bem Aí. complexo. E aí, Mas, gente, é enfim, isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma angústia que você queira compartilhar com a gente? Alguma coisa que você queira falar? bom, primeiro agradecer aí a interação, que é sempre um prazer, devagar, tagarelar, astrologar com geminianos tão ilustres. Acho muito válida quanto mais essas conversas acontecerem. Eu lembro um evento que teve da CNA, que é a Central Nacional de Astrologia, acho que mais de 10 anos atrás, que, que acho que foi da Livraria Cultura, e a gente fazia parte ali do staff da organização, né? E foi bastante gente, eu lembro que foram amigos nossos, foi o Valdenir, a Ana Gon,
Eu fazia um pouco o microfone de levar para a galera fazer pergunta, interar, né? E aquilo, isso fica para sempre, né? Eu tenho essa memória de papos astrológicos e eu lembro que teve uma pergunta, não foi nenhuma pergunta que o Valdeni, saudoso Valdeni, chegou, ele chegou e falou, vem cá, vem cá, vem cá. Achei que ele ia fazer uma pergunta, né? Levei lá o microfone para ele e falei, eu não quero perguntar nada, não. Eu quero que vocês olhem isso aqui, olha só o que está acontecendo, né? A gente está aqui debatendo astrologia, trocando ideias, conversando, falando de coisa técnica. Isso aconteceu lá, não sei quantos anos, agora está acontecendo de novo. Ele fez uma espécie de reflexão da importância da gente estar ali debatendo, conversando e tal. Então, sempre que tem essas iniciativas, é, eu vibro, é algo que a gente meio que resgata a vontade que a gente tinha de quando começou a estudar astrologia ou a saber, né? Eu lembro que eu lia os livros da Alice Green, Planetas Exteriores e seus Ciclos, Astrologia, a Dinâmica do Inconsciente, e eram livros que tinham transcrição, pergunta, plateia, pergunta, Alice Green responde, né? Ficava imaginando participar de uma coisa daquelas, né? E aí, conforme o tempo foi passando, eu me via no meio ali, acontecendo, né? Eu acho que isso é muito válido para quem também começa ou assiste a gente conversar, né? Então, eu só tenho que agradecer e trazer essas lembranças e referências do quanto é importante esse tipo de interação. Mais uma vez, quando quiser, estou sempre a postos para a Sempre gente vou chamar. Última integrar. pergunta, Guilherme Soriano. Última pergunta. Manda! Qual o planeta vai reger 2024? Você não respondeu até agora. Não Acho que, responda. Se você acho que responder, eu vou ficar de mal de você. vai ser o Santa Claus 365. Vou Leprechaun Vai ser um qualquer. O, planeta que vai ser descoberto. planeta, o planeta da rena do nariz vermelho. Vou Leprechaun de amarelo. É, planeta do Santa Claus, né? Legal. Santa E muito Claus obrigado, viu? 365. Bom, Muito obrigado pela Eu amizade, agradeço. pela prontidão que você sempre aceita nossas aventuras, né? Minha honra, eu que E aguarde que agradeço. volte participar mais vezes, certamente, dos nossos podcasts por aqui. Por favor, com vai ser um certeza. A prazer. gente vai sempre trazer alguém, e esse alguém sempre pode voltar, então estamos com as portas abertas aqui, né? A nossa ideia é isso que a gente fez aqui hoje, né? É fazer esse bate-papo, é trazer uns assuntos e conversar sobre esses assuntos que a gente traz. Obrigada, Gui, é muito bom. E o Gui, Obrigado, assim, a gente Titi. sempre fala isso, né? Quando a gente se encontra assim publicamente, a gente conta para as pessoas que a gente é meio compadre, comadre ali, que a É gente verdade. tricota bastante, conversa bastante, Lá se vão né? quase 20 anos. Isso aí, muito, muito bom. Um dos grandes amigos que a astrologia trouxe. Ah, e o Robson, né, Robson? Que a gente, assim, Ah, esse podcast aqui nasceu num almoço que a gente fez para falar de outras coisas e a gente saiu com nome e tudo, né? Porque a gente faz tempo que tem essa vontade de fazer alguma coisa juntos para levar para o público, né? Porque coisas juntos a gente já faz, mas a gente queria levar isso para mais para gente. mais gente e deu certo, estamos aqui. O primeiro episódio saindo na Lua Nova em Sagitário, justamente para ir para o mundo. A gente quer todo mundo ouvindo a gente, todo mundo divulgando a gente, para a gente continuar fazendo e todo mês com uma pessoa bacana aqui com a gente. Aguarde o próximo episódio na próxima lua nova em Capricórnio. Isso Certo? aí. E muito obrigado, Titi. Beijo para Obrigado, todos que chegou queridos. perto por aqui. Obrigada, Nos vemos, nós Robson. somos os gêmeos, super gêmeos. Os gêmeos. Super Somos gêmeos. os gêmeos. Beijo para vocês todos aí. Beijão. Até a próxima lua nova. Até.